Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 28. Diz assim: após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução: ide ao povoado que está adiante, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar por qual motivo o soltais, respondereis dessa maneira: porque o Senhor precisa dele. E assim os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe indagaram: por que estáis soltando o jumentinho? Diante do que replicaram: porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até Jesus, colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e alta voz por todos os milagres que haviam visto, e exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, entretanto, lhes afirmou: eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: se tu compreendesses nesse dia, sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora isso está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Mais tarde, entrando no templo, começou a expulsar os que ali estavam negociando. Repreendendo-os, está escrito: a minha casa será casa de oração, porém vós a transformastes num covil de estelionatários. Todos os dias, Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo tramavam algo para destruí-lo. Contudo, não conseguiam encontrar um meio para executar seus planos, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. Esse, irmão, é um texto que expressa uma porção na palavra do Senhor, que eu desejo que essa manhã nos sirva como inspiração para a reflexão, de tal forma que abra a nossa mente, amoleça o nosso coração, mas sobretudo que isso produza desdobramento, materialidade de fé no chão da vida, concretude, uma espiritualidade que se desdobre para o outro, que não seja apenas letra num livro, mas que seja carne e sangue onde a gente pisa. Eu acho que você deve ter aí acompanhado os últimos acontecimentos no Rio de Janeiro. Essa foi uma semana bem movimentada, né? Não só com
o desfile das escolas de samba aí no final de semana e a apuração na terça-feira, mas na quinta-feira o anúncio que se concretizou na sexta de uma intervenção federal no estado, sobretudo na cidade, que está sob o domínio da bandidagem, que está sob o domínio do tráfico. E nós temos assistido, aterrorizados, cenas de violência sem precedentes. Desde a Constituição de 88 não se via algo dessa magnitude de uma intervenção do governo, com inclusive uma repercussão fora do país, de que poderiam ser áreas de retorno da ditadura militar. Eu não creio, assim como também não creio que a intervenção vá resolver o problema. Caio Fábio disse com muita propriedade que é colocar band-aid em leucemia, porque você atua nos sintomas, mas você não resolve a causa do problema. E qual é a causa do problema? A causa do problema é o fosso abissal que nós temos na nossa sociedade, são as desigualdades gritantes, é a falta de educação, é a falta de investimento público em saúde, em transporte, em segurança, é uma panela de pressão que se tornaram esses bolsões de pobreza, do qual o Rio de Janeiro talvez seja o seu exemplo máximo, mas que existe em todas as cidades e que está a cada dia remetendo de que vamos entrar numa convulsão sem controle. Eu tenho lido aí as opiniões dos especialistas que afirmam que essa intervenção não vai resolver nada. Vai diminuir o problema, muitos bandidos vão fugir para outros estados, secretários de segurança de Minas, do Espírito Santo e de São Paulo já querem se reunir aí com o ministro da Justiça, porque a bandidagem vai se rearrumar, mas o problema não vai ser solucionado. E também nós vimos essa semana a Beija-Flor se tornar aí campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, com o segundo lugar da Paraíso do Tuiuti, que era uma escola assim sem grandes tradições, e ambas tocando numa ferida aberta, que é a questão justamente das discrepâncias e das dores agudas sociais do nosso país. A Beija-Flor fez um paralelo entre o romance do Frankenstein e as mazelas sociais brasileiras. Criticou a corrupção, a desigualdade, a violência, a intolerância de gênero, a racial e a religiosa. Inovou, não tenha dúvidas. E a Paraíso do Tuiuti veio com um tema inteligente, intrigante, questionando se, de fato, a escravidão no Brasil tinha mesmo acabado. E, a partir daí, fez duras críticas à exploração, às relações de trabalho, inclusive a recente reforma do governo, e um destaque especial para um vampiro neoliberal num carro alegórico simbolizando o presidente Michel Temer. Eu não vi os desfiles, mas li as matérias sobre a denúncia das escolas em pleno carnaval. E eu confesso que foi impossível para mim não fazer um correlato com a famigerada marcha para Jesus, esse desfile mambembe das agremiações evangélicas, que tem por objetivo disfarçado anunciar Jesus, mas que todo mundo sabe que não passa de negócio muito lucrativo para os seus organizadores, marketing denominacional e palanque político eleitoreiro para a bancada evangélica e aqueles que pretendem se eleger pelos seus currais, patrocinados pelos seus coronéis de igreja.
O Evangelho, meus irmãos, não precisa de marcha, precisa de macas para recolher os feridos e os doentes da sociedade, sobretudo no Rio de Janeiro, que, diga-se, é o país, o estado com a maior concentração de evangélicos do Brasil. Mas veja que isso não reverbera e não se desdobra em nada em benefício da sociedade. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente logo percebe que Jesus não era um homem dado ao espetáculo. O profeta Isaías diz que ele não gritaria nas praças, nem faria desfiles pela rua, porque a sua ação era uma ação discreta, no encontro humano. O reino se torna visível não quando ele é alardeado do alto de um trio elétrico, mas quando se dissipa junto às pessoas, em ações de solidariedade, de bondade, de sensibilidade, de forma silenciosa, como ele próprio disse, o sal que se mistura e não é percebido, mas torna-se imprescindível para trazer sabor. Evangelizar é um conceito que eu tenho ensinado, ao contrário do que a maioria pensa. Não é transmitir uma informação, é demonstrar uma transformação. Que adianta a gente ser o país cristão com o maior número de fiéis do mundo e as taxas absurdas e perversas de desigualdade que nós enfrentamos? Que adianta a gente ter milhares de igrejas em todas as cidades, se elas não são instrumento de transformação das realidades no seu próprio entorno, de fomento de uma espiritualidade que olhe para o pobre, para o órfão, para a viúva, para os invisíveis sociais desse tempo. O chamado do Evangelho não é para a gente construir prédio, é para a gente construir consciência. Saber que Jesus Cristo é o Senhor não adianta de absolutamente nada. Os demônios sabem disso e tremem. Tornar Jesus, de fato, o Senhor das nossas vidas é que é o desafio. Quando escolas de samba, em pleno carnaval, denunciam a exploração e a miséria, e a Marcha para Jesus faz fanfarrice para a Globo ver, percebe-se que o abismo no qual a igreja mergulhou nesses últimos tempos é algo sem precedentes. E o que me assusta é a cegueira das pessoas diante disso. As pedras estão clamando, só não vê quem não quer. E enquanto isso, a igreja brinca de batalha espiritual e faz curso aloprado para gringo ver. Talvez você me diga, mas as escolas fizeram uma denúncia demagoga. Elas são movidas pelo tráfico, elas são motivadas por interesses escusos, lavam dinheiro. É verdade. Elas, inclusive, denunciaram que não praticam, porque já ficou comprovado aí que a maioria delas não emprega formalmente as pessoas. As escolas de samba lavam dinheiro do tráfico e os conglomerados religiosos dos dízimos dos fiéis. As escolas têm seus barões e os conglomerados têm os seus bispos. As escolas produzem entretenimento real no carnaval e os conglomerados produzem ilusionismo o ano inteiro nos seus cultos. Aliás, não sei se você viu a última do Agenor Truque, ressuscitando uma mulher com um martelo. As escolas produzem renda para milhares de famílias. Os conglomerados expropriam a renda de milhões de famílias através da cobrança de dízimos. Nas escolas, os fantasiados produzem alegria. E nos conglomerados religiosos, as máscaras produzem decepção. As escolas são democráticas, os conglomerados são monárquicos. As escolas são movidas pela arte e os conglomerados pela artimanha. Eu quero lhe dizer uma coisa, eu prefiro a verdade sendo dita pelo mentiroso do que a mentira sendo dita por aquele que se diz
porta-voz da verdade. A denúncia não é menos denúncia, porque está sendo feita por alguém que não tem ética. E a justiça continua sendo justiça, mesmo quando ela é reivindicada por um bandido. Até Satanás afirma que Deus é Deus e teme o seu nome. Essa manhã, a partir desse texto riquíssimo de Lucas, que você bem conhece, eu queria fazer uma reflexão sobre o que de fato o Evangelho produz e qual é o seu chamado para mim e para você, mas não quero fazer isso sem um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, nesse tempo tão difícil, onde escolas de samba têm uma voz profética mais eficiente do que a própria igreja, onde no carnaval se denuncia a exploração e nos cultos se produz alienação de gente que quer ficar brincando de espetáculo religioso, amarrando o demônio e atacando o inferno. Enquanto as pessoas estão agonizando, levando bala perdida, com medo de sair de casa, sem emprego, sem oportunidade, sem dignidade, sem vida. É nesse tempo que urge o surgimento de uma igreja aos moldes daquilo que tu nos ensinaste, com homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que sejam corajosos para enfrentar a lepra de consciência e a dormência de coração deste tempo. Eu te peço essa manhã, alarga o nosso entendimento, fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Ano 33, Lucas está narrando a última semana de Jesus, a partir dos depoimentos que ele colheu de testemunhas, uma vez que a gente sabe que Lucas não foi discípulo de Jesus, e também de fontes que ele já possuía dos outros evangelhos. Quando a gente vai estudar esse texto, que está presente nos 4 evangelhos, a gente tem uma riqueza maior de detalhes, alguns dos quais Lucas não mencionou, mas Mateus cita, outros Marcos cita e o próprio João. Eu fiz um composer para colocar você dentro dessa cena, para que você se ambiente com o que está acontecendo. Antes de ir para Jerusalém, naquela semana fatídica, Jesus estava hospedado na cidade de Betânia. Betânia fica ao lado de Jerusalém, cerca de 7 a 9 quilômetros. Estava na casa de Marta, Maria e Lázaro, e ali ele havia realizado um milagre extraordinário, que foi a ressurreição de Lázaro. Jesus estava distante quando recebeu o recado daquelas irmãs que o irmão estava agonizando, e ele parece retardar propositalmente a sua chegada, de tal forma que quando ele vai a Betânia, Lázaro já está morto e enterrado, fato do qual há algumas dezenas ou centenas de testemunhos. E aí Jesus vai ao encontro do seu amigo, sepultado na encosta de uma montanha, naquelas catacumbas que eram muito utilizadas naquele tempo, e chama Lázaro de volta à vida, e todos testemunham esse fato extraordinário. Aliás, é esse fato o último gatilho que faltava para que o Sinédrio aprovasse e tramasse definitivamente a forma como ele iria ser morto. É um fato que reverbera, que repercute e que chega na Cidade Santa pela proximidade dos dois lugares. E o que se discute é que agora esse homem, não bastasse os milagres que já tenha feito, agora se deu ao diletantismo de ressuscitar um morto. Não há mais como detê-lo, não há mais como controlá-lo, nós precisamos eliminá-lo. E aí o texto nos informa que Jesus passa na cidade de Betfagé, se apropria de um animal, um jumento, para ir para Jerusalém, e enquanto ele está a caminho da cidade, quando ele começa a ver a cidade, ali do Monte das Oliveiras, onde você tem uma visão
bem ampla de Jerusalém, porque o monte está uns 90 ou 100 metros acima do local mais plano da cidade. Ele começa a chorar, e ele sabe o que vai acontecer, mas o seu choro é um choro que carrega um sentimento de que aquele povo havia desprezado a grande visitação de Deus. Eles poderiam ter se arrependido e ter se convertido daquela religião que havia se tornado um negócio, uma máquina de fazer dinheiro, daquelas oblações, daqueles ritos, daqueles cerimoniais ocos, daquelas tradições que haviam tornado a lei um instrumento de perversão, daquela mecanicidade do culto ao sagrado, mas eles não quiseram. Os teólogos de Jerusalém não puderam discernir, os seus mestres estavam cegos, os seus líderes haviam se tornado indolentes para ouvir a verdade. E aí Jesus entra no domingo que nós comemoramos hoje como Domingo de Ramos, na cidade, seguido de aproximadamente 3.000 pessoas que gritam o seu nome, que colocam as suas capas para que ele passe, que agitam ramos de palmeiras. E essa forma de adentrar a cidade havia sido profetizada por Zacarias. E era muito comum que os reis de Israel entrassem na cidade dessa forma, montados num jumento, que era o animal que se adaptava melhor àquela região. Não tem nada a ver de ser uma coisa de humildade, como alguns afirmam. Jesus entrou agora não mais como o cordeiro que João Batista havia dito, mas ele entra agora como rei. Não faz questão de que haja nesse momento nenhum tipo de contimento, de prurido com relação a quem ele é. De fato, as pessoas dizem: bendito o rei que vem em nome do Senhor, bendito o rei filho de Davi, e é como Jesus estivesse dizendo: é isso mesmo, eu sou o rei de Israel, eu estou inaugurando um novo reino, eu sou o Messias. Algo que ele nunca tinha feito, pelo contrário, em todas as circunstâncias onde você vê algum tipo de manifestação para tornar Jesus rei, ele se evade, ele foge daquilo, ele evita esse tipo de situação. Quando falam para ele fazer seus milagres à vista de todos, ele sempre fala com muita simplicidade, ele sempre fala com muita discrição, ele aconselha as pessoas que não reverberem aquilo, que não contem aquilo, que apenas glorifiquem a Deus pelo que foi feito. Mas agora não. Agora ele entra como rei na cidade, e ele vem seguido de 3 anos de feitos extraordinários e de ensino para todo aquele que quer ouvir, porque ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Essa é a cena, esse é o pano de fundo do texto de Lucas. E o que eu quero levar você a refletir essa manhã é que quando Jesus entra na cidade, ele gera um alvoroço muito grande. Boa parte das pessoas já sabe quem ele é, mas há muitos outros que ainda não têm esse entendimento e que perguntam: quem é esse que está entrando? Obviamente isso repercute não só nos moradores da cidade, mas isso começa a repercutir nas lideranças romanas e também nas lideranças judaicas. Isso incomoda o Sinédrio profundamente, e eles já têm uma articulação para, de alguma forma, estar tramando a morte de Jesus. Essa é a cenografia que Lucas nos apresenta, e eu fico olhando a entrada de Jesus, seguido pelos seus discípulos, acompanhado das pessoas, e fico olhando para essa marcha para Jesus que se faz nos nossos dias, tentando ver se há algum tipo de paralelo,
se há algum tipo de coerência no que a igreja faz, se esse desfile fetichista, esse desfile triunfalista para dizer que somos milhões e que botamos milhões de pessoas nas ruas, e agora nos últimos anos há uma disputa entre a parada gay e a marcha para Jesus, uma coisa de um ridículo sem precedentes. E aí você vê aquele carnaval, aquela coisa sem propósito, aquela divulgação do nome de Jesus que não surte qualquer efeito, aqueles cantores gospels todos prostituídos, vendidos, todos que fazem negócio da religião, aqueles pastores dessas indústrias religiosas que aliciam pessoas, que construíram seus mega impérios. Você sabia que dos 10 maiores grupos de comunicação do Brasil, 5 estão nas mãos de conglomerados religiosos? Você sabia disso? Você pensa que essas igrejas investem em transformação social, em benefício social? Eles têm ali um folclore para gringo ver, eles têm um programinha ali, mas veja quantos % eles desviam para fazer esse tipo de coisa. A grande maioria das pessoas que lotam os templos de Iurde, de Renascer em Cristo, de Universal, Internacional do Poder, é tudo gente miserável, é tudo gente que está desempregado, é tudo gente que não tem educação, é tudo gente que não tem saúde. E eles poderiam construir escolas, eles poderiam construir hospitais, eles poderiam construir meios de erradicar ou pelo menos diminuir sensivelmente os bolsões de pobreza onde suas igrejolas estão, mas não fazem absolutamente nada, porque aquilo é uma máquina de alienação. É como se o pastor estivesse soprando cocaína do púlpito, e a moçada fica louca, fica entorpecida, enganada, e é impressionante como não conseguem discernir um palmo na frente do nariz. A marcha de Jesus tem alguma coisa a ver com o evangelho? Não tem nada. Jesus nunca subiria num trio elétrico daquele. E aí eu fiz um post no Facebook que gerou escândalo, gente ficou horrorizada. Gente veio no meu inbox e disse: nunca imaginei que você, que era um crente em Jesus, agora você está dizendo que o Senhor subiria num trio elétrico, no meio daquela gente despudorada. Eu falei: é isso mesmo. Entre Jesus subir no trio elétrico da marcha que fazem no seu nome e no carro alegórico da escola de samba que está denunciando a exploração, a miséria, a corrupção, a banalização da vida, ele ia para Sapucaí e estaria lá, muito mais se sentindo à vontade do que se sentasse no culto lá do Templo de Salomão de Edir Macedo. E se você não entende isso, meu irmão, você está contaminado. Você foi pego pelo vírus da religião, que tem um efeito devastador sobre a mente e sobre o coração. Você acha que Jesus se escandalizaria com o carnaval? Jamais! Jesus comeu na casa de Zaqueu. Jesus foi na casa de Mateus e sentou com todos os coletores de impostos. Era como se ele tivesse chamado a agiotagem da cidade, a escória, a ralé, e foi comer com eles. Foi algo tão escandaloso que até os discípulos de João Batista ficaram chocados com aquilo. João, que já era um homem com a outra cabeça e com a outra visão. Você acha que Jesus estava preocupado com o que iam dizer dele, com o que ia falar dele? Ele disse: o que dizem de mim é que eu sou um glutão, um beberrão, amigo de pecador, que ando com a escória. Você acha que ele estava preocupado com isso? Certamente ele estaria na Sapucaí, denunciando o que se faz hoje no nosso país. Mas eu acho que seria impossível você ver Jesus com um megafone num trio elétrico daquele aloprado, junto de Malafaia, junto de Esteve Hernandes, junto desses caras que se tornaram os barões da religião e que saem na capa da revista Forbes como milionários, bilionários com o negócio da fé. O evangelho não é fanfarrice, mas são ações concretas no chão da vida. O que é que Lucas nos ensina sobre esse texto e que eu queria trazer, fazendo essa correlação com você essa manhã? 3
sinais visíveis do Evangelho, e se você vê essas coisas, saiba, ali existe Evangelho. Se você não vê, saiba, pode ter nome de Jesus, pode ter jeito de espiritualidade, pode ter gente que é representante de religião, mas não tem nada a ver com o Evangelho. Tem a ver com cristianismo, tem a ver com protestantismo, tem a ver com catolicismo, mas não tem a ver com o Senhor. A primeira coisa, se você quiser voltar ao texto, a mensagem é expositiva, está no verso de número 37. Há evangelho quando nós vemos manifestação de poder espiritual. Veja aí, verso 37. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria e em alta voz por todos os milagres que haviam visto. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele vem precedido de 3 anos de realizações extraordinárias, milagrosas em favor da vida. Aquela geração viu o que nenhuma outra ainda havia visto e o que provavelmente nenhuma outra verá novamente. Demonstrações extraordinárias do poder de Deus sendo realizadas para que haja cura e saúde da vida humana. Você quer saber quando há uma marca do Evangelho? Quando há demonstrações do poder de Deus. Paulo diz, na sua carta aos Coríntios, que não chegou até eles com linguagem impostada, que não usou o seu conhecimento de filosofia grega para impressionar aquela que era uma das mais imponentes cidades gregas, que não usou de entendimento religioso como um fariseu para impressionar aquelas pessoas, que não era um homem de discurso eloquente, que não era um grande palestrante, que não era um grande manipulador de massas. Paulo disse que o evangelho que ele ensinou foi marcado por demonstrações do Espírito e de poder. Se há poder de Deus, então ali há evangelho. Agora, meu irmão, o poder de Deus não é esse agenotruque ressuscitando uma mulher numa encenação mal feita, como se ela tivesse morta, não. Poder de Deus não é aleijado que é contratado para ficar numa cadeira de roda e levantar quando o cara diz em nome de Jesus, não. Poder de Deus não é o demônio da Universal que no intervalo fica quietinho porque tem que descansar para quando voltar fazer lá a encenação mal feita dele, não. Isso não é poder de Deus, não. Isso é poder de Satanás. E olha, o diabo cura. O diabo faz prodígios. Lembra lá dos feiticeiros do Egito que imitavam tudo que Moisés fazia? Você acha que o diabo não realiza coisas também que aos nossos olhos são extraordinárias? Sim, ele pode fazer isso, mas sempre o seu objetivo é destruir. Nunca é trazer o equilíbrio, a paz, a graça e a misericórdia sobre a vida. Jesus chega em Jerusalém acompanhado de feitos extraordinários. Ele havia visitado toda aquela nação e tinha passado mais tempo onde havia mais necessidade. Porque a Judeia era um lugar rico, a Judeia era um lugar onde estavam os aristocratas, a Judeia era um lugar onde estava a elite sacerdotal, a Judeia era um lugar onde estavam os grandes latifundiários, a Judeia era um lugar onde estava a classe política e os governantes romanos, a Judeia era um lugar onde estavam os comerciantes. Mas a Galileia era o resto do resto. A Galileia onde estavam os iletrados, a Galileia onde estavam os incultos, a Galileia onde estavam os pescadores, a Galileia onde estava a mão de obra não especializada, a Galileia era aquele lugar esquecido, esmagado ali pelas fronteiras, e ainda tinha Samaria no meio do caminho, que era aquele bolsão dos excluídos, considerados pelos judeus gente de 5ª categoria. E para onde Jesus vai? Para a Galileia. E na Galileia ele visita aquelas aldeias e faz milagres extraordinários. Em Cafarnaum fez coisas extraordinárias.
curas de leprosos, curas de aleijados, curas de cegos, curas de pessoas com todo tipo de deformidade, libertação de endemoniados, sinais inclusive na natureza, como aquela tempestade que ele acalmou. Jesus chega a Jerusalém respaldado por manifestações e ações do poder de Deus. E o fato último que havia culminado na trama para a sua morte havia sido a ressurreição de Lázaro. Era um fato, inclusive, com centenas de testemunhas. Você quer saber quando há evangelho? Há evangelho quando há poder de Deus. Quando há manifestação dos dons do Espírito Santo. Mas não os dons do Espírito Santo como a igreja usa, com essas línguas estranhas, decoradas, que mais parece um ventríloco falando idiotice, com essas profecias alopradas, dizendo quem vai casar com quem, são adivinhadores, são cartomantes de igreja, são jogadores de búzio que fazem adivinhação em nome de Deus. Isso não tem nada a ver com o espírito do evangelho. Profecia não é adivinhação. O profeta do Velho Testamento encerra em João Batista: toda profecia agora é conforme o Espírito de Jesus. O que não está alinhado com o Espírito de Jesus não é profecia, é profetada. E fica o povo correndo na casa desses adivinhadores para ouvir o que vai acontecer amanhã. Sabe o que vai acontecer amanhã com você? E depois de amanhã, se você de fato teve um encontro pessoal com o Senhor, o que vai acontecer amanhã é que você estará com Ele. E o que é que você quer mais do que isso? Precisa mais de alguma coisa além disso? De saber que você ceará junto com Ele e que na aurora da eternidade você estará junto com Ele? O que mais que você precisa saber? Toda busca de profecia desse tipo de motivação revela que você não entendeu nada e que você não crê nem no Senhor. Você não crê no cuidado de Deus com a sua vida. Ah, como nós carecemos de profetas alinhados com a palavra, que sejam aqueles que denunciam o que está acontecendo. A ação da escola de samba é muito mais profética do que essas profecias que nós vemos circenses dentro desses cultos. Carecemos de dons do Espírito, de pessoas com dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Paulo fala em Coríntios 9 sobre os dons, sobre operadores de milagres, sobre pessoas com habilidade extraordinária para fazer administração. Romanos 12, onde estão os dons do Espírito? Uma igreja que tenha poder espiritual. Quando você vê a manifestação do poder de Deus, ali você vê que há uma marca do Evangelho. A Escritura diz que o selo dos apóstolos eram manifestações extraordinárias. O selo, a credencial do apostolado eram manifestações do poder de Deus de forma extraordinária. Nós vemos isso na igreja? Não. O que nós vemos são essas encenações grotescas. O que nós vemos é a gente fazendo milagre para encher a igreja. O que nós vemos é esse Valdemir aloprado, curando aleijado, e quando tem uma dor no joelho, vai para o Albert Einstein para se tratar. Ah, meus irmãos, por favor, não é possível que a nossa cegueira tenha chegado a tal ponto que a gente não vê que isso se trata de manipulação obscena. E de que essa gente vai ter, no dia do juízo, algo muito sério sobre a vida deles, porque eles brincaram, escarneceram do Espírito de Deus. A igreja precisa de poder, poder espiritual, não poder terreno, não de bancada evangélica, não de gente que imagina que pode, chegando no topo da pirâmide, mandar e desmandar, não de um presidente evangélico. Um presidente evangélico no Brasil seria uma ruína e uma desgraça sem precedentes. Não tenha nenhuma dúvida disso. Eu jamais votaria num presidente evangélico para o Brasil. Eu tenho certeza que isso seria a nossa desgraça. Porque a religião faz ditadura e opressão tão bem quanto qualquer pagão, quanto qualquer ideologia, seja marxista, seja capitalista, seja neoliberal, seja social-democrática, seja o que for. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso para você. Mas o texto diz que o povo reconheceu e que gritava em alta voz por causa dos milagres que eles haviam visto.
milagres, demonstrações do poder de Deus. Onde você tem visto demonstrações do poder de Deus? Onde você tem visto uma igreja madura usando dons espirituais? Reuniões onde os dons se manifestam de forma madura. Gente que entendeu, que buscou, que se santificou para que haja manifestações e ele seja usado em favor da igreja, como o texto de Efésios que diz que os dons são usados para a edificação do corpo. Onde você vê isso? Onde você vê isso? De forma sadia, equilibrada, sem ufanismo, sem que a pessoa seja projetada a um platô mais alto que os outros, sem que haja crente de primeira e crente de segunda. Onde que você vê isso? Me diga. Porque eu não vejo. Mas o que eu vejo no texto é que nós podemos identificar onde há evangelho, quando nós vemos manifestações do poder de Deus, dos dons do Espírito, de coisas extraordinárias sendo feitas em favor da vida. Segunda coisa que o texto nos ensina é que nós vemos que há evangelho onde há manifestação de paz e de perdão. Veja aí o verso 38. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Segunda coisa que me revela que há marcas da presença do Evangelho numa geração, numa congregação, são manifestações de paz e de perdão. As pessoas diziam: bendito o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Você quer saber o que é o cerne da mensagem do Evangelho? É o que Paulo fala lá em Coríntios, que Deus se reconciliou com os homens para que houvesse paz. É o que ele diz lá em Romanos capítulo 5, que nós precisamos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós estamos reconciliados com Deus a partir do sacrifício de Jesus. Essa é a grande mensagem, e isso é o que tem que ser ensinado, isso é o que tem que ser dito. Mas o que é que nós vemos? Nós vemos um evangelho que pacifica? Não. Nós vemos um evangelho que discrimina. Nós vemos um evangelho que exclui. Nós vemos um evangelho que cerceia. Nós vemos um evangelho que mutila. Nós vemos um evangelho que amordaça. O sujeito não é chamado à pacificação, ele é chamado a uma observação das novas tradições dos fariseus. Os fariseus tinham 600 tradições que eram adicionadas à lei, e nós temos as nossas. Não pode beber, não pode fumar, não pode pintar o cabelo de verde, não pode fazer tatuagem, não pode usar biquíni, não pode ir na rave, não pode ir no galo, não pode. E quando você vai vendo as prescrições, só tem idiotice, não tem nada que remeta a alguma coisa que produza dano ao coração e à consciência. É tudo idiotice, travestida de pseudo-santidade, de um glacê de espiritualidade, que Paulo diz aos Colossenses que isso não tem efeito nenhum, não serve para nada. Vocês tentarem seguir esses manuais litúrgicos das instituições, não vai levar vocês a canto nenhum, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, todas as coisas são lícitas. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, é um chamado a andar conforme a consciência. Não é amordaçar ninguém, não é invadir a vida de ninguém, não é controlar a vida de ninguém. A pessoa conversando comigo, perguntando o que tinha acontecido, porque veio aqui na estação no domingo, carnaval, estava fechado. Estava fechado. A gente liberou o pessoal para ficar aí, livre, para ir para a praia, para ir para o campo, para ir para o galo, para ir para onde quiser. Aí os crentes da sua igreja vão para o galo? Não sei, deve ir, deve ter gente que foi. Não tem nada a ver com isso. Se o cara vai para o galo, vai para o pinto, não é para o danado ele vai. Porque o pinto é das crianças, né? O galo é o dos adultos. Eu tenho nada a ver com isso, meu irmão. Eu não fui chamado para controlar.
a alegria, o prazer e a vontade de ninguém. Eu fui chamado para ensinar o evangelho e trazer consciência. Foi para isso que Deus me chamou, para que haja paz. Quando você vê manifestação de paz, você vê o evangelho. Eu soube que na sua igreja existem homossexuais. Existem vários mentirosos, existem invejosos, e existem fornicadores, existem estelionatários, existem pecadores. Eles estão lá porque eles precisam de pacificação, precisam de cura de Deus, de alívio dos seus males e das suas dores. Aqui tem espaço para todo mundo, só não tem espaço para hipocrisia. Não venha mascarado para cá, porque você não vai aguentar. Aqui a gente deixa o personagem lá na recepção. Depois, se você quiser pegar o seu personagem e ir para a vida, você é livre para fazer isso. Mas aqui não. Aqui ninguém faz juízo de ninguém. Aqui ninguém vai invadir a alma, estuprar a consciência de ninguém. Porque o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos ser agentes de paz. Quando Paulo fala no anúncio do evangelho, ele fala no ministério da reconciliação. Como é que você pode reconciliar alguém com Deus se não há paz, se não há perdão? Se o sujeito continua vivendo cheio de culpa. Ele vivia com culpa no mundo, agora ele vive com culpa dentro da igreja. Ele vivia cheio de obrigações e deveres que ele julgava que tinha que fazer no mundo, e agora ele vive cheio de obrigações e deveres dentro da igreja. E o pior é que a grande maioria das pessoas hoje que se converte se torna insuportável. O sujeito era até gente boa, era até uma pessoa bacana, até uma pessoa legal, mas ele se converteu, ele fica intolerável, ele fica intragável, e fica chato, e ele fica com um desejo compulsivo, um tesão de ver o outro no inferno. O cara já diz assim: se você não se arrepender, quando Jesus voltar, você vai para o inferno. É a teologia do caos, é a escatologia do fogo. Não tem nada que seja para dar esperança. Não tem nada que seja para aliviar o peso. Não tem nada que seja para dizer: olha, Deus te perdoa, Deus vai te restaurar, Deus vai te reconstruir, você vai ser restartado, você vai ser ressignificado. Não! Você fala com um crente e o cara diz: não, irmão, é luta, é muita tribulação, é muito jugo. Só se for o seu Jesus, porque o meu não. O meu disse que vinha para aliviar tudo isso. E vinha para tornar a caminhada mais leve. E tornar a vida mais viável. E nos dar a possibilidade de experimentar com abundância as fontes da alegria e do prazer. Por favor, meu irmão, se o seu evangelho é outro, se você está inspirado em Santo Agostinho e nas confissões de um homem que tinha a sua vida escandalosamente machucada, danificada pelo pecado, e aí saiu de um extremo para o outro, por favor, não faça da sua teologia a teologia da igreja. Que Agostinho tenha a sua percepção e a sua revelação, ótimo, é Agostinho, eu respeito, é um dos pais da igreja, um dos maiores teólogos de todos os tempos. Eu li boa parte do que ele escreveu, mas jamais eu iria caminhar da forma como ele caminhou, quase que neurotizado, quase que oprimido e sufocado com tanta coisa. Nem eu ficaria me chicoteando como Lutero, lá no mosteiro, até o dia que leu Romanos, entendeu a justificação pela fé, aí largou o chicote, pegou uma caneca de cerveja e toma cerveja, e disse que os melhores textos de Lutero ele escreveu bicado. Casou logo com uma freirinha, pronto, aí ficou feliz. Veja que diferença, não é? Eu digo que Papa Francisco, ele não cabe na igreja católica. O Papa Francisco estava preparado para ser Papa, mas a igreja católica não estava preparada para Francisco. Por isso que Francisco é um pino redondo no buraco quadrado. Por isso que Francisco é um escândalo, é uma aberração para uma igreja que não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com Constantino e com os reis medievais, e com as pratarias da nobreza, e com as capas dos monarcas, e com o imperialismo feudal da Europa, mas não tem nada a ver com Jesus.
Aí vem Francisco, aí Francisco se torna um escândalo. Aí Francisco é comunista, aí Francisco é pedófilo, aí Francisco vira tudo. Porque é um homem que você vê que tem bondade, é um homem que você vê que tem simplicidade, é um homem que você vê que carrega as marcas do Evangelho. Ah, mas ele está dançando conforme a música, meu irmão, ele faz parte daquela engenhoca. Bom seria que ele pudesse romper com aquilo. Mas Francisco não é Deus, apesar da igreja imaginar que ele seja o próprio porta-voz do Todo-Poderoso. Ele é só um discípulo, igual a mim e a você, igual a qualquer outro, igual a Elias, que Tiago diz que era homem como nós. Manifestação do Evangelho tem a ver com pacificação, tem a ver com liberdade, tem a ver com uma santidade não sendo uma coisa conduzida e manipulada, mas algo que brota genuinamente, de forma sadia, no coração. Quanto mais pacificado o sujeito é, melhor ele enxerga as pessoas, melhor ele enxerga a vida, melhor ele entende o Evangelho de forma mais simples, mais eficiente, mais duradoura e mais profunda, ele vive. Porque a paz produz cura e a religião produz doença. E em último lugar, Lucas me ensina com o seu texto que uma das marcas do Evangelho é manifestação de alegria e de justiça. Quando os fariseus disseram para Jesus: olha, os teus discípulos aí estão te glorificando, estão aí te louvando, estão aí te colocando num pedestal, repreende eles. A resposta de Jesus foi no verso 40. Entretanto lhes afirmou: eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Você sabe o que é Paraíso da Tuiuti? É uma pedra clamando. Você sabe o que é a Beija-Flor no desfile do Carnaval de 2018? É a pedra clamando. É uma igreja que está amordaçada, cega, pobre e nua. E aí você acha que Deus só usa a igreja? É? Você acha que Deus não pode usar uma escola de samba, não? É? Porque está com mulher pelada lá em cima. É? Aí você acha o quê? Que Deus tapa os olhos para não ver? É? A nega lá desfilando e rebolando, aí Deus tapa os olhos. Ai, meu Deus, tapa os olhos dos anjos aí, para ninguém ver isso, e ficar todo mundo escandalizado. Por favor, meu. Por favor. Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Deus usou Ciro, o rei da Pérsia. Por favor, meu irmão. Deus usa quem Ele quer. Deus usou Dario, rei dos Medos. Você acha que Deus só usa evangélico, é? Você acha que... Você nunca viu Paulo dizendo que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias e as fracas para envergonhar as pobres? Deus usa o que Ele quer. Deus é absurdo. E Deus tem um senso de humor muito melhor do que o seu. Você que é ranzinza, carrancudo, chato. Deus não, Deus tem bom humor. Deus disse que ia fazer uma grande nação de 3 patriarcas que as mulheres eram estéreis. Você não acha isso bom humor? Eu acho. Você vê nas conversas de Jesus como estão recheadas de humor e de sarcasmo. Você sabia que os textos em aramaico das parábolas eram todos rimas? Eram poesias rimadas? Você sabia disso? Não. Quando traduziram para o grego, isso se perdeu. Mas a fala original de Jesus no aramaico é uma fala ritmada. As parábolas eram todas repentes. Eram todas como se fossem pequenas canções. Cancioneiro, o cara decorava aquele negócio, saía falando e aquilo ia girando na mente, ia mudando, ia transformando. Você imagina isso? Não, você imagina um canto gregoriano, né? Jesus está muito mais para rebanhão. Eu era pobre que dava dó, meu paletó listado, era uma lista só. De repente, porque aquilo falava e comunicava com as pessoas. O texto diz que as pedras vão clamar se nós nos calarmos, porque a manifestação do reino de Deus é agora irreversível.
Por que Jesus não disse, não, vamos entrar discreto em Jerusalém, a gente entra por uma porta daquela que não tenha muito movimento, vamos fazer como eu sempre fiz, na discrição, na conversa de pé de orelha. Não, agora ele entra como rei. Como entravam os reis de Israel montados em jumento na cidade, e acompanhados por 3.000 pessoas. Porque essa marcha, sim, estava respaldada por ações e manifestações do poder de Deus, estava manifestada a mensagem de paz e de reconciliação de Deus com os homens, e em terceiro lugar estava manifesta as ações de alegria e de justiça. Qual é a marca principal do reino de Deus? É justiça. Justiça. Que tipo de justiça? Todo tipo de justiça. Sobretudo a justiça social. Vá para o Velho Testamento, estude o profetismo de Israel. Veja que os embates dos profetas com os reis e com os sacerdotes, veja qual era o tema central que eles denunciavam. De um lado era o culto, era o extravio da espiritualidade, do outro lado nas questões de justiça social. Era o pobre, era a viúva, era o estrangeiro, era o oprimido, era o esmagado, eram as madames lá de Jerusalém, as vacas de Bazã, que se usa a comparação, a gordura da opulência das pessoas em detrimento dos outros que estavam morrendo de fome. E os profetas estavam lá batendo nessa tecla, batendo nessa tecla, batendo nessa tecla. Manifestação de justiça. Quando Paulo fala dos sintomas do reino de Deus, ele fala paz, alegria e justiça. Você quer ver se há evangelho? Há evangelho onde há justiça. E se a igreja não for um instrumento de promoção da justiça, saiba, não há evangelho. O que a igreja faz? Faz reunião de oração, faz culto gospel, faz movimento, faz entretenimento, faz teatro, faz campanha, faz estudo bíblico, faz escola dominical, faz acampamento de carnaval. E os pobres? Não, os pobres é problema do governo, não é problema meu. Não tem nada a ver com isso. É por isso que as pedras estão clamando. É porque a denúncia não devia ter sido da Paraíso, do Tuiuti e da Beija-Flor, não. A denúncia tinha que ser minha e sua. Por que essa marcha para Jesus não vai para a rua para denunciar os juros escorchantes do Itaú, do Bradesco, do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, de 5 ou 6 conglomerados que esmagam a população? O Copom baixa a taxa de juros e os bancos sobem. Por que não vão denunciar isso? Por que não vão denunciar os 13 milhões de desempregados que nós temos no país, pelo desmando de administração aloprada? Por que não vão denunciar? Por que não vão denunciar a corrupção que está alastrada em todas as esferas do poder público e nas empresas privadas? Por que não vai denunciar? Sabe por quê? Porque essas igrejas, boa parte delas, são de fachada para lavar dinheiro. Lavagem de dinheiro, é com esse nome mesmo. Manda fazer uma auditoria. O pessoal disse que a Paraíso do Tuiuti não emprega ninguém com carteira assinada. Vai nas igrejas por aí, manda o Ministério do Trabalho fazer uma fiscalização e ver quantos funcionários têm carteira assinada. Vocês estão falando com quem já andou no intestino do monstro, meu irmão. E eu sei como é que esse circo roda. E eu sei que se fizesse uma auditoria séria, se botasse uma Deloitte lá dentro, ia pastor sair preso. É desse jeito que eu estou falando. E por que você acha que não há uma auditoria? Por que você acha que o Ministério Público não vai em cima de um safado como aquele feiticeiro do Agenor Duque, ressuscitando gente no meio do culto, milhares de pessoas se deleitando, um orgasmo espiritual com aquela panaceia? Por que a polícia não vai atrás e não investiga? Por que não se pediu o atestado de óbito de uma entidade de saúde para saber se a mulher estava morta? Porque tem grana rolando. Porque tem gente sendo comprada. É simples desse jeito. Qualquer criança sabe como é que esse negócio funciona. As pedras estão clamando porque a marca do reino é justiça. A igreja não faz justiça. Você vê a igreja envolvida com um programa social? Sério, sério. O que a igreja faz? Cria um ministério da ação social. Aí tem 5 pessoas lá que faz um sopão, faz um bazar,
e que visita o presídio e o hospital uma vez por mês. Isso é o Ministério da Ação Social. Quando você vê João Batista perguntando a Jesus, é você mesmo ou a gente deve esperar outro? Ele diz, os aleijados estão andando, os cegos estão vendo, os endemoniados estão sendo libertos e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. É uma marca inconfundível, indelével, inegociável, inamovível do Evangelho. É justiça. Se não há justiça, não há Evangelho. Se não há interferência na igreja, na questão social, não há Evangelho. Nós estamos aqui? Estamos. Trabalhamos aqui com esse bolsão de pobreza? Trabalhamos. Poderíamos fazer muito mais, mas fazemos o que é possível, porque está no nosso entorno. Se cada igreja no Brasil olhasse para o seu entorno e se transformasse num agente social de mudança, nós teríamos um avivamento nesse país. E as pessoas dariam crédito à nossa palavra. Sabe por quê? Porque o nosso evangelho é só verborragia. É só conversa mole. É só fanfarrice de trio elétrico em curso de carnaval. Mas não tem ações concretas, tangíveis, verdadeiras, impactantes no chão de cada dia. Quer saber se há evangelho? Há evangelho quando há presença de justiça, porque o reino de Deus é justiça. Quando a escola denuncia a injustiça e a igreja vai para retiro de carnaval, é porque alguma coisa está errada, meu irmão. É porque nós perdemos o nosso papel profético. Isso é profecia. E não essa idiotice que você vê em reunião de oração pentecostal. Aquilo ali é palhaçada. Quantos desses profetas eu já não desmascarei? Perdi as contas. Porque profecia é você ir para a rua e dizer, está errado, vocês estão corrompendo, vocês estão matando, vocês estão assassinando o pobre, vocês estão tirando a comida da boca do miserável, vocês estão engordando os seus cofres, em detrimento da desgraça do outro. Isso é profecia. Conforme o espírito do evangelho, não conforme o espírito da religião. Alexandre o Grande era o homem mais poderoso do mundo antigo, conquistador de civilizações, rei dos gregos, povo que inventou a filosofia. O Ocidente é filho dos gregos, meu irmão. Povo que criou a cultura helênica. Ele entrava nas cidades montado num corcel negro, cavalo ponente, com os seus generais, seguido dos seus exércitos. E Alexandre conquistou povos, terras, palácios, prédios, tesouros, rebanhos, riquezas, como muito provavelmente nenhum outro. Mas o seu reino demorou só até a sua morte. Quando ele morreu, foi logo fragmentado em 4, e está escrito no epitáfio, no túmulo de Alexandre o Grande, a seguinte frase: um túmulo basta agora para quem não bastava o mundo inteiro. Jesus é o rei de Israel, e ele entra em Jerusalém montado num jumento. Não tem vestes reais, não está calçado com alparcas douradas, não tem coroa, não tem cedro, não tem anel no dedo, não tem generais, mas o seu reino não terá fim. Está estabelecido para sempre. E o reino de Deus é aquilo que Jesus ensina no Evangelho. Não tem construção, não tem templo, porque é um reino de consciência, de valores. Se faz visível toda vez que a justiça prevalece, toda vez que a paz pode encontrar guarida no coração do homem, a reconciliação com Deus e nas manifestações do sobrenatural em favor da vida. Quando isso é fertilizado no caminhar do homem, ali há a presença do Evangelho. Os soldados do reino de Deus são livres. Eles não precisam matar ninguém, porque eles são embaixadores da vida. Eles são os portadores da carta de alforria dos homens. E dizem que a dívida foi cancelada, que Deus está
reconciliado com todos aqueles que pela fé aceitarem a oferta do perdão. A igreja não precisa de marchas, a igreja precisa de macas para recolher essa gente que está destruída nessa sociedade de consumo perversa, nestes que são, eu creio, os últimos dias. E aqui fica uma pergunta: você está mais para o carro alegórico da Tuiuti ou para o carro alegórico do Malafaia? Faça aí a sua escolha, e conforme o que você escolher, eu sei o que você carrega na sua mente e no seu coração. Que Deus nos abençoe, que você aproveite o começo do ano, né? Porque terminou o carnaval, o Brasil começa a funcionar. Que você tenha um ano debaixo do cuidado, da bênção do Senhor, e que, sobretudo, sua consciência seja renovada para que você viva uma espiritualidade que tenha concretude e singularidade, que você não se torne um discípulo de Constantino, mas um discípulo de Jesus. E o resto eu vou te falando por aí, no caminho, no nome do Senhor. Amém.